Boa noite. Hoje eu estou aqui para dizer para você o seguinte, que como em um outro vídeo, aonde eu estava mostrando a minha situação, principalmente financeira, o que eu estava passando, de problemas que eu posso falar graves, tá? Graves. Porque é o seguinte, eu tenho uma filha que para a medicina ela é considerada esquizofrênica. Então, desde 2011, ela recebe o LOAS. E agora, o governo, ele prendeu, reteu, bloqueou o dinheiro dela por 3 meses. Amanhã, que é dia 28 de novembro, eu vou estar indo com ela no INSS para estar resolvendo essa questão. Assim eu estou acreditando. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que durante todos esses anos aqui, nós vivemos uma vida de caos. Nós vivemos em meio ao caos, a uma guerra total. E infelizmente, ou infelizmente, é claro, uma guerra espiritual. Porque para a medicina, esquizofrenia é uma doença do psico, né? Da mente. Mas para quem conhece a palavra de Deus, sabe que esquizofrenia é um problema espiritual. Na verdade, a pessoa ela se tornou possessa de espíritos malignos, espíritos enganadores. Eu te falo com toda certeza, por causa que eu aprendi na palavra, eu sei, e está escrito na palavra de Deus que o Satanás, me desculpa, me perdoa de eu falar assim, porque eu sei que tem muita gente que não gosta que fala assim, mas está escrito na palavra de Deus, e a gente não deve temer este nome nunca. Está escrito na palavra de Deus que ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito em muitas famílias, como fez na minha, e de repente está fazendo na vida de pessoas que você conhece, tá? Porque minha filha, quando ela estava nesse estado de, como diz a medicina, surto psicótico, ela quebrava tudo, ela destruía tudo. A minha casa ficou demolida. Todas as portas ficaram saindo, algumas foram arrancadas, muita quebradeira, quebrou muita coisa, estragou muita coisa por todos esses anos. Meu esposo não teve nem coragem de fazer nenhum tipo de investimento na nossa casa, tipo assim, comprar algo novo, porque ele sabia que poderia ser quebrado, poderia ser jogado, então não adiantaria. Então a gente tivemos e deixamos a nossa casa por todos esses anos do mesmo jeito, com tudo velho, com tudo quebrado, por causa que nós não nos sentimos com segurança, ou não nos sentimos seguros para estar fazendo essas mudanças na nossa casa, tipo comprar móveis novos, essas coisas. Não compramos mais. E deixa eu te falar, como eu consegui viver em meio a este caos? Aconteceu o seguinte, que como as coisas eram derrubadas, eram quebradas, eram destruídas, eu estava sempre limpando, e quando eu terminava de limpar, quando eu olhava para trás, estava tudo pior do que antes, pior do que até aquele momento que eu tinha terminado de fazer a limpeza. Guarda-roupa, eu ia lá no guarda-roupa, arrumava todas as roupas, peça por peça, tudo bonitinho, arrumadinho. Quando eu dava uma volta que eu voltava, as roupas estavam todas no chão, todas, vocês não têm noção. E não era só as roupas, era tudo revirado, era colchão, era armário, era tudo. Agora pensa, você ficar
praticamente 15 anos da tua vida fazendo essas coisas, alguém arrumando, destruindo e outra fazendo tudo. Aí eu parei para pensar, lembrei da palavra de Deus, parei e falei, não, eu tenho que usar de inteligência, de estratégia, de sabedoria, porque Deus me deu sabedoria, assim como deu para você também, ouvinte. Deus, ele deu sabedoria para todas as pessoas. A diferença é que algumas usam a sabedoria que Deus deu e outras não faz uso. No caso, eu resolvi usar a sabedoria que Deus me deu e comecei a fazer o seguinte: eu parei de ficar fazendo as coisas como eu fazia. Eu comecei a deixar tudo bagunçado mesmo, tudo desarrumado mesmo, porque não tinha jeito, não tinha como. Aí eu não ficava dando explicação para as pessoas, porque a minha casa estava daquele jeito, sem arrumar, bagunçada, porque eu não comprava mais nada, porque eu estava vivendo daquela forma. Eu não ficava explicando para um e para outro, para um e para outro. Não, sabe por quê? Porque a vida da gente é a gente e Deus. E eu também, eu sabia de uma coisa, aliás, eu sei de uma coisa, que tudo passa, que aqueles momentos difíceis, muito ruins da minha vida seriam passageiros. Mas sendo sincera, eu nunca acreditei que eles fossem tão longos, que eles demorassem tanto, porque demorou praticamente 15 anos eu passando essa vida, como eu tô falando para você, não foi 15 dias, foram 15 anos. Aí eu sofri bastante na língua das pessoas. As pessoas que me viam, as pessoas que me conheciam, as pessoas que ouviam falar de mim, ou as pessoas que vieram na minha casa, elas saíam da minha casa, a maioria, defamando, me defamando, falando de mim, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não fazia as coisas, me consideravam preguiçosa e tal. E eu, sabe o que eu fiz? Nada. Eu falei para Deus, falei, é eu e o Senhor sabe por que eu estou nessa situação. É porque eu sei que vai passar, eu acredito em dias melhores, eu acredito que eu vou ter não apenas dias melhores, mas eu eu tenho as bênçãos do Senhor, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, eu não vou, meu Pai, viver a minha vida inteira do jeito que eu estou. Não, tudo passa. De repente, amanhã eu morro, fica tudo aí, e aí tá nas tuas mãos, é o Senhor que vai tomar conta, é o Senhor que vai fazer tudo. Então, desde agora tá nas tuas mãos. E fui vivendo, estou vivendo, até que, graças a Deus agora, a minha filha, ela não está mais com aquela agressividade, quebrando, destruindo tudo. Não, vocês não têm noção, não era só isso não, gente. Ela queria se matar, ela queria também matar os pais, entendeu? Para quem olhava, para a pessoa que vê o lado da medicina, achava que ela queria fazer isso, entendeu? Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que ali não estava ela, mas estava alguém dominando totalmente, completamente a mente, o espírito e a alma dela, que são os espíritos malignos. Eles tomaram a mente dela, é como se eles tivessem tirado a mente dela, colocado em algum lugar, e eles passaram a morar no lugar da mentalidade, aonde deveria estar a mentalidade dela. É como se tivesse tido uma troca, e na verdade foi isto que aconteceu. Houve uma troca. Alguém passou a viver dentro da minha filha para usar ela para fazer tudo aquilo, entendeu? E era o que estava acontecendo. Foi o que aconteceu, entendeu? Até que, como eu continuei buscando em Deus,
crendo em Deus, confiando em Deus, fazendo meus votos com Deus. E se você, de repente, está se perguntando, mas você é daquelas que fez isso, que fez aquilo, que deu isso, que deu aquilo? Já fiz, já. Mas quando eu falo de votos com Deus, eu sei e eu quero que você saiba que Deus, ele valoriza, não é o dinheiro, não é o bem material que você coloca lá. Ele valoriza, ele valoriza aquilo que quando você faz, ou quando você dá algo, quando você faz algo, com amor, com carinho, por crer, por confiar, e quando você dá com alegria, você tá entendendo? É isso que Deus considera. Eu já falei isso em outro vídeo, só estou repetindo algo que eu já falei. Ele não quer saber se você colocou no altar do Senhor R$ 1, 100 mil, 1 milhão. Não, Deus não quer saber de nada disso. Deus quer saber qual é o seu estado emocional ou o seu estado de entendimento, de conhecimento, para estar fazendo alguma coisa para Deus no altar do Senhor, como eu fiz, tá? Então, como eu continuo na fé, então Deus, ele continua abençoando, ele está abençoando, entendeu? Não é que por todos esses anos a gente não foi abençoado, não. Só pelo meu comportamento de estar passando por tudo aquilo, crendo, confiando, orando, cantando, a minha vida foi cantar. Durante todos esses anos que a minha filha estava sofrendo, ou que era para mim sofrer muito também, eu cantei. Eu cantei, sabe por que eu cantei? Eu vou dizer para você por que eu cantei. Eu cantei bastante mesmo para que Deus soubesse do meu crer nele, da minha confiança nele, porque eu tinha certeza que Deus já estava mudando a minha situação. Foi assim que eu vivi, crendo que Deus já estava mudando, porque ele é o Deus de hoje, ele é o Deus de agora, é o Deus de já, está escrito. Então, para mim, Deus esteve sempre agindo na minha vida, Deus esteve sempre fazendo o que ele deveria ou poderia fazer, entendeu? E quando aconteceu as coisas ruins, Deus permitiu, Deus deixou que acontecesse tudo aquilo, que a gente passasse por tudo aquilo. Por quê? Porque no caso eu precisaria aprender com tudo aquilo para poder estar passando para pessoas que de repente hoje está vivendo o que eu vivi, para essas pessoas também crerem, confiarem, buscarem, acreditar e nunca desanimar, perseverar, crendo com confiança que Deus está mudando, que Deus muda e que Deus está mudando e transformando a vida de quem crê e de quem confia nele, tá? Então, eu passei pelo caos dessa forma, eu passei por essa guerra dessa forma, e eu estou lembrando, eu vou te falar, eu fiz um pedido para Deus, eu falei para Deus assim, eu quero que o Senhor me dê um espírito de luta, de guerra, um espírito de, como é que eu falei para Deus? Foi essas duas coisas eu me lembro, um espírito de luta, de guerra, de perseverança, de coragem e de fé, e Deus me deu. E eu tive força e coragem para lutar com todas essas coisas. E eu creio que eu venci e que eu estou vencendo em nome de Jesus. Então, voltando atrás do que eu estava falando, por que hoje eu decidi fazer esse vídeo para você? Porque hoje eu já estou vendo as mudanças de Deus na minha vida. Hoje começou a acontecer o seguinte, começou a acontecer que nós estamos hoje limpando, organizando a casa e as coisas estão ficando no lugar. As coisas não estão mais bagunçando como estava antes. Não. Aquela bagunça que muitos viram na minha casa, essa bagunça já acabou, essa bagunça
está acabando, entendeu? Sabe por quê? Porque Deus é fiel com aquele que crê, que confia, que persevera, que luta, entendeu? Deus é fiel. A palavra dele se cumpre, está cumprindo na minha vida. Então eu falei para o meu ouvinte que cada mudança, cada transformação que Deus fizesse na minha vida, que eu estaria contando para eles. Então eu estou hoje aqui para contar para você que essa mudança, essa transformação já está sendo feita na minha vida. E chega até a ser engraçado que as pessoas, a maioria delas, pensavam que eu era uma pessoa preguiçosa, uma pessoa nojenta, uma pessoa suja, é dessa forma que elas me viam, entendeu? Mas eu e Deus, nós dois, sabíamos que eu nunca fui dessa forma, entendeu? Nunca fui, eu apenas precisei passar por isso. Entendeu? Mas Deus esteve sempre comigo. O povo tem uma mania de falar que Deus não entra em casa suja, que bagunçada, que Deus não está em um lar que tem sujeira, que tem isso, que tem aquilo, entendeu? As pessoas têm essa mania de falar essas coisas. E eu vou te falar. Sabe qual é a casa limpa que Deus quer quando Deus fala que Ele vai fazer